Oi gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo que faz muito tempo que eu queria fazer, mas eu nunca consigo. Porque é muito difícil ter um tempo pra parar assim e ficar um tempo, sabe? Mas consegui um pouco de tempo e eu quero gravar pra vocês esse vídeo que é de respondendo perguntas que sempre me fazem. E eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi para que vocês perguntassem, assim, coisas no geral que vocês queriam saber. Claro, tem sempre muita pergunta repetida. Não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas aqui nesse vídeo, mas espero que sim, senão eu vou fazer uma parte 2, tá? Então, gente, eu peguei um celular velho aqui, que é um celular antigo da minha sogra, porque eu preciso de duas telas, né? Uma pra ler as perguntas e responder aqui pra vocês, e a outra que é o meu celular pra gravar o vídeo. Tem uma câmera, né? Tem a GoPro, mas eu não gosto muito porque ela tá descarregando muito rápido. E eu vou começar a responder as perguntas na ordem. Então, a primeira pergunta é: qual a sua idade? Gente, eu tenho 21 anos. Tem muita gente que acha que eu tenho 17, 16, mas eu tenho 21. E mês que vem, dia 1º de agosto, eu já faço 22. A segunda pergunta é: de qual cidade você é? Eu sou de Porto Alegre, mas eu moro em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Eu nasci, sempre morei em Porto Alegre, mas depois que eu fiquei grávida, assim, logo no começo da minha gravidez, eu já vim morar aqui em Ivoti, porque eu trabalhava com a minha mãe, né? Eu ajudava minha mãe na loja dela, e com a minha irmã, que tem 3 anos, né, pra ela poder fazer as coisas da loja dela, que ela tem uma loja importada no Instagram. E eu trabalhava com a minha mãe lá em Porto Alegre, então eu ia toda segunda-feira lá pra Porto Alegre. Eu ficava aqui às vezes mais do que final de semana, às vezes eu ficava uma semana inteira aqui, mas eu comecei a passar muito mal, muito mal. E já não dava mais, porque é tipo 1 hora pra ir pra lá, sabe? E dentro do Uber, sabe, eu ia e voltava de Uber. Tava impossível já, eu tava vomitando, tava passando muito mal. Então eu parei de trabalhar com a minha mãe e eu fiquei direto aqui morando em Ivoti. Então, respondido, sou de Porto Alegre, mas moro em Ivoti. Qual foi tua primeira reação ao descobrir que estava grávida? Bom, a minha primeira reação foi chorar. Eu comecei a chorar desesperadamente porque eu não esperava por isso, né? Afinal, eu tomava meu anticoncepcional há 6 anos e nunca tinha acontecido nada, né? Nunca, nem tive que me preocupar com nada. Mas aconteceu isso, né? Enfim, era uma coisa que eu realmente não tava esperando. Eu fiz assim, como quem não quer nada, os testes de gravidez, só pra aquele famoso desencargo de consciência, sabe? Porque eu tava no 4º dia de atraso, era numa segunda-feira, que eu fui pra Porto Alegre depois daqui. Aí eu tava com desconto, não sei, veio uma mensagem no Rappi, sabe, no aplicativo. E eu tava com desconto na Panvel. Aí eu fui e comprei, pedi 2 testes de gravidez. Aqueles de fitinha normal, sabe? E eu fiz os 2. Primeiro eu fiz um, deu positivo. Daí eu fiz o segundo, deu positivo. Daí depois eu pedi de novo nessa farmácia aquele Clear Blue, sabe? Com indicador de semanas. E aí deu de 2 a 3 semanas, se eu não me engano. Então, né, não tinha o que fazer. Deu que eu realmente estava grávida. No outro dia eu já fui fazer exame de sangue e no outro dia eu já fui fazer eco. Então, foi assim. Eu chorei muito. Aí eu liguei pra minha melhor amiga, que é a Lígia, tipo, pra saber o que eu ia fazer, né? Eu já tinha acordado a minha irmã pra falar pra ela. Minha mãe não tava em casa ainda. E eu acordei a minha irmã mais velha, né? Que não é mais velha que eu, mas é mais velha que a Clara, que tem 3 anos, que eu falei pra vocês que eu ajudava a cuidar dela. Ela tem 14 anos, então eu acordei ela loucamente, chorando, assim, pra ver. Sei lá, gente, por quê, mas... Enfim, daí eu contei pra ela. E daí depois eu fui ligar pro meu marido, né? Pra falar pra ele. E assim, e daí já vou contar a reação dele também. Ele perguntou, né, se eu tinha certeza e tal. Daí eu acho que eu mandei o teste pra ele, foto do teste. Só que daí no outro dia eu ainda tinha uma coisa assim de que, tipo, talvez vai dar negativo no exame de sangue e tal. Mas ele já foi lá logo
mostrou pra mãe dele, foi mostrar pra mãe dele foto do teste de gravidez, e ela ficou super feliz e tal, porque ela queria, né, ter um neto, não que fosse de mim, mas ela tem um outro filho, que ele tem 25 anos, ele é mais velho, e também ele tinha namorada na época, então, sei lá, ela queria ter um neto assim, né, então ela ficou muito feliz. Uma semana antes ela falou que achava que quem ia dar um neto primeiro pra ela seria eu, que a gente tava aqui atrás de casa com o meu cunhado, com a namorada dele, com ela, né, minha sogra, com o Kyoshi, ela falou isso, assim. E eu já estava grávida, né? Então a gente fala que foi culpa dela, que foi minha sogra que jogou uma praga. Brincadeira. Aí, então foi assim. E ela ficou bem feliz também. Ai, já tô me perdendo aqui. Tá, assim, ó, tem uma menina aqui que eu sempre vejo ela lá pelo Instagram curtindo e tal, as coisas. Que é a Yasmin, J-M-A, sei lá como é que fala. Mas ela falou assim, meu namorado também é japonês, admiramos demais sua família. Muito obrigada, e eu sempre vejo que tu tá por aqui comentando e... Comentando não, curtindo e curtindo stories. Acho que também, não sei se é no YouTube e no TikTok, que a Yasmin tá sempre por lá. Outra pergunta. Pretende ensinar outra língua pra Kaori? Bom, eu, né, como mãe, assim, acredito que hoje também a gente gostaria de depois, né, colocar ela no inglês e tal. E também, gente, a família dela é toda de japonês, né, na parte do meu marido. Então, acredito que sim, que ela vai saber coisas em japonês também. Não sei se vai saber falar, assim, tudo em japonês, mas acho que sim. Já pensou em morar no Japão? Bom, sim, bastante. Era um combinado que eu tinha, assim, com o meu marido, que se não desse certo as coisas aqui, a gente iria embora pro Japão, sim, né? Ele já morou no Japão, o pai dele atualmente tá morando no Japão, os meus sogros são casados, mas ele tá lá ainda. Então, sim, a gente iria morar no Japão se não desse certo aqui. Tá dando certo, graças a Deus, na parte dele. E espero que agora, pra mim também comece a dar certo, né, na parte profissional. Então, sim. Quem escolheu o nome Kaori? Bom, foi assim, eu já tinha ali uma listinha, eu nunca peguei nome de menino, porque o único nome que eu gosto de japonês é o nome do meu marido, então ia ficar meio, né? Aí, então, eu sempre gostei de um nome lá, japonês. Só que esse nome, tu chuta uma árvore e cai 30, entendeu? Com esse nome. E depois eu comecei a pesquisar mais, assim, e eu encontrei esse nome que eu achei um nome lindo e um nome forte, assim, sabe? Bem mais forte do que o outro. O outro seria Yumi, né? Que é um nome muito comum. É bonitinho, mas é muito comum, tipo, que nem eu falei, tu chuta uma árvore e cai um monte, entendeu? É um nome muito comum. Então, o nome Kaori seria o mais adequado, assim, digamos. E eu gostei muito do significado, eu vou falar já pra vocês, mas tem uma pergunta aqui, que é perguntando o significado, se eu não me engano. Senão eu falo pra vocês. Como edita suas fotos? Gente, a única coisa que eu faço é colocar um pouco de... Sabe, pra pegar mais cor na foto? Depois eu escrevo aqui pra vocês, mas eu esqueci. E eu uso um aplicativo que ele já bota um efeito, que é o DAS. Se eu não me engano, é DAS que fala. Tem até uns aplicativos agora de stories que é com esse nome. Então, é só isso. Ou eu boto um pouco de mais cor na foto, ou eu uso esse DAS. Ah, e às vezes também eu uso o Remini, sabe? Que não sei se é assim que se pronuncia, mas eu uso pra melhorar a foto. Fica meio estranho assim às vezes, mas eu uso. Qual o nome completo da bebê? O nome dela é só Kaori Miyabi, porque eu gosto de nome curto. O meu nome é um nome curto, eu só tenho um nome e um sobrenome. Agora eu tenho mais um, né?
mas eu gosto de nome forte e curto. Não escolhemos nome brasileiro, porque eu queria que ela tivesse só um nome. Então, ela ficou só com o nome japonês e o sobrenome japonês. Até porque a gente casou, né? Então, eu fiquei com esse sobrenome também, que é o Miyabi. Outra pergunta. Qual foi a sua reação ao saber da gravidez? Essa eu já respondi, eu acho que eu botei errado aqui. Quando decidiu que queria ser youtuber? Assim, eu não me considero youtuber, né? Porque além de eu não ganhar nada com isso, eu ainda perco bastante tempo. Não que eu perco, mas assim, vocês entenderam, né? E aqui é bem difícil, mas assim, eu sempre quis. Sempre quis, assim, porque eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto disso. Só que eu nunca tive um incentivo, uma coisa assim, tipo, não sabia direito o meu nicho, não sabia direito o que fazer. E com a minha gravidez, eu poderia ter começado a gravar vídeo bem antes, né? Mas é questão de vergonha, sabe? Por vergonha, eu realmente não comecei antes e não gravei várias coisas que eu poderia ter gravado. Por exemplo, o meu chá, o chá de fralda, sabe? Chá de bebê. Sobre o mêsversário dela, que a gente fez um com tema Japão, que ficou muito legal, sabe? Porque eu tinha muita vergonha, continuo tendo, né? Então, é isso. Eu decidi, assim, depois da minha gravidez, né? Depois que eu fiquei grávida, mas eu sempre quis. Faz um mini tour pela sua casa. Gente, eu não sei se eu vou fazer isso, porque, né, é a casa da minha sogra, não sei se ela quer que mostre. Eu já mostro bastante coisa, porque às vezes eu gravo lá na cozinha e tal, mas, né. Outro dia talvez eu faça. Aí, tem uma outra pergunta aqui, que é assim: a tua visão como pessoa mudou depois que teve um bebê? Gente, depois que tu vira mãe, muda a tua cabeça assim completamente. Aflorou em mim um lado mais fraco, porque eu sou uma pessoa que me irrito muito fácil, eu não tenho paciência, sabe? Não sei se é por causa do meu signo também, que é leão, né? Acredito que tenha uma influência, assim, mas eu não tenho paciência. Eu, assim, falo tudo que eu tô pensando, sabe? E isso várias vezes é um problema, porque depois eu acabo me arrependendo e falo pra pessoas que não merecem, sabe? Tipo, ver esse meu lado. É que a gente fica, a maioria dos dias, muito cansada, é uma rotina, tipo, mesmo que não pareça, é bem cansativo, porque eu fico a noite inteira com a Kaori, assim, sabe? Muitas vezes ela não dorme direito, acorda a noite inteira, daí do outro dia tem que ficar o dia inteiro com ela, atrás dela, fazendo coisa pra ela. Tipo, isso é bem cansativo, sabe? E também, né, a gente tem que fazer as coisas em casa e tal. Não que isso é um problema, eu adoro. Antes eu fazia bem mais, só que agora eu não consigo muito, sabe? Eu gosto de fazer as coisas em casa, só que... Enfim, digamos que aflorou um lado meu, assim, que é mais sem paciência, talvez, do que eu era antes, né? E claro, antes eu não tinha medo de muita coisa que hoje eu tenho, sabe? Medo, assim, de coisas... Medo de entrar num Uber, alguma coisa assim, porque eu já não tô mais acostumada, né? Só saio com meu marido, com minha sogra de carro, e aqui é uma cidade muito mais segura do que Porto Alegre. Mas quando eu vou pra lá, eu vou de Uber, né? O celular descarregou, né? Então eu tive que colocar aqui pra carregar. Enquanto ele não liga, eu vou continuar aqui pra vocês. Que assim, por exemplo, né, quando eu entro num Uber com a Kaori pra ir pra Porto Alegre, eu começo a pensar 1 milhão de coisas até chegar lá na minha mãe, sabe? Porque várias coisas podem acontecer, uma coisa que isso não acontecia, sabe? Eu não tava nem aí pra nada, sabe? Eu só fazia e pronto. Depois que a gente vira mãe, a gente começa a pensar tudo. Começa a ter medo de coisas, começa a ter medo do que pode acontecer, sabe? Então, eu acho que é isso. Aflorou o meu lado meio estressada, eu sempre fui, né? Mas às vezes eu fico assim, porreta, assim, que eu
nem me aguento, sabe? Eu não sei como é que o Kyoshi me aguenta. E a minha sogra também, né? Mas, enfim. Ai, tá iniciando aqui o celular ainda. Outra pergunta. Como está sendo a rotina de mãe? Bom, acho que vocês já viram ou já perceberam aqui que eu não trabalho fora, né? Por enquanto. Mas daqui a pouco já vou começar, né? A fazer as minhas coisas de novo. Assim, no primeiro mês é muito difícil, né? Que é uma adaptação, assim, é uma coisa completamente nova pra gente. Imagina, antes tu fazia só tudo por ti, e depois tu tem que viver uma vida, assim, por aquele bebê, sabe? Mas agora eu não me vejo, assim, sem fazer as coisas pra ela e por ela. Não vou negar pra vocês, é bem cansativo, sabe? Eu tenho várias dores, porque a gente dorme com ela, né? A gente faz cama compartilhada. Então, eu tô sempre assim com dor no pescoço, com dor nas costas, com dor nos braços, por carregar ela e tudo mais. Então, peraí que saiu de novo aqui. E aí, tu tem uma rotina. Eu não tô reclamando, tá, gente? Muito pelo contrário, eu sou muito grata pela minha família, né? Porque eles são minha família. Agora, pela família do meu namorado, né? Por eu ter o privilégio de poder ficar em casa. Minha filha já tem 8 meses. Dia 29, né? Esse mês ela já faz 9 meses. E desde que eu tava grávida, né? Sem precisar trabalhar nem nada, graças a eles, né? A verdade é essa. Então, mas assim, eu faço tudo que eu consigo fazer em casa, eu faço, né? Que é fazer comida, tipo, deixar, arrumar coisas, lavar louça, mas eu gosto de fazer isso. Sempre gostei de fazer. Mesmo quando eu não precisava fazer, eu já fazia. Até meu último dia de gravidez eu tava lá, tipo, me agachando, fazendo as coisas, porque eu não tava sentindo dor e porque eu sentia que eu podia fazer, sabe? Talvez isso até pode ter me ajudado na hora do parto. Então, eu sempre gostei de fazer. Então, assim, às vezes eu não dou conta. E daí eu fico estressada, sabe? Não dou conta, mas eu dou o meu máximo, assim, sabe? Eu me esforço pra tentar deixar, tipo, tudo arrumadinho, porque eu gosto de ter tudo arrumado e limpo, sabe? Mas a minha sogra também, né? Ela faz as coisas em casa, claro. Mas, por mim, eu faria tudo, só que eu não consigo fazer tudo. Tem dias que a Kaori me dá mais uma folga, tipo, ela dorme mais do que normal, daí eu consigo fazer mais coisa. Mas, enfim, é isso. Outra pergunta. Pensa em ter mais um filho? Sim, gente, eu penso, claro que logo depois do parto, eu só pensava assim, eu nunca mais quero ter filho durante o parto também, né? Porque, meu Deus, daí eu só pensava que eu nunca mais queria ter filho, falava pro meu marido que eu não queria ter filho, porque dói muito e tudo mais. Na recuperação também, né, porque eu levei acho que uns de 8 a 10 pontos lá embaixo, né, e daí é complicado também, porque dói bastante. Mas sim, pensamos em ter outro filho. Eu queria ter um menino, né? Só Deus sabe, mas eu queria ter um casalzinho assim, mas não sei quando, não sei quanto tempo que a Kaori vai ter, não sei. E eu tomo hoje em dia injeção trimestral, né? De 3 em 3 meses, anticoncepcional. Desde que a Kaori fez 1 mês, eu acho. Então, por agora não, né? Óbvio. A gente pensa em ter outro filho depois que a gente tiver uma situação financeira bem melhor. Então é isso, mas assim, qual outro nome você daria para a Kaori? Eu já falei aqui pra vocês que o outro nome seria Yumi, mas hoje em dia sem possibilidade de Yumi mesmo, nem se eu tiver outra filha menina, vou dar um jeito de escolher outro nome. Mas era esse no começo. Qual foi a reação da sua família quando descobriu que estava grávida? Eu achei que seria pior. A minha mãe ficou bem assustada, né? Mas... minha mãe ficou bem assustada, mas depois... logo depois, assim, no segundo dia já tava mais normal. Ela foi comigo fazer exame de sangue. A eco eu quis ir sozinha, eu acho, sei lá. Da eco eu fui sozinha. No exame de sangue eu passei mal, então ela teve que ir comigo mesmo. Mas assim, no geral foi boa, foi normal. Até porque eu não tenho 15 anos, né, gente? Eu já tinha 20 anos. Eu engravidei com 20 anos. No meu aniversário de
21 eu tava com 6 meses de gravidez, por aí eu acho que foi quando eu fiz o chá. Então é isso. A Kaori foi planejada, gente? Não. Pra quem não sabe, tem gente que sabe, né? Até porque me acompanha lá no TikTok, ou porque me conhece, ou porque sabe, enfim. O Kyoshi, ele voltou pro Brasil em janeiro de 2020, se eu não me engano. E em julho a gente começou a se falar. E um mês depois, né, em agosto, no finalzinho de agosto, nos últimos dias de agosto, a gente se conheceu, né, pessoalmente. Mas o Kyoshi ia embora de novo, só que não pro Japão, ele ia embora pra Austrália, já tava tudo comprado, tipo, já tava tudo planejado com os amigos dele, que recentemente foram embora pra Austrália também, né, 2 amigos dele. Ele ia embora pra Austrália, então a vida dele, os planos dele não era mais aqui, ele ia fazer faculdade lá. Então não, literalmente não, eu também queria fazer faculdade. Eu tinha planos de fazer biomedicina, porque eu queria seguir na área da estética, sabe? Fazer, tipo assim, botox, harmonização facial, essas coisas, sabe, gente? Bem pra área da estética mesmo. Eu queria ter uma clínica. Então, eu não pude mais fazer faculdade, esses planos foram ficando de lado. Hoje em dia eu tenho outros planos, né? Ainda vou abrir, quero abrir um estúdio. Depois eu conto pra vocês. Ainda vou fazer o curso e tal. Mas enfim, não foi planejada mesmo. Outra pergunta. Até agora, qual foi a parte mais difícil da maternidade e qual o melhor momento? Bom, a parte mais difícil foi, acho que quando ela nasceu. Não, foi as vacinas, né, gente? Porque, assim, ela fica mal mesmo naquelas vacinas, acho que é de 2 meses, 3 meses, não sei. Ela sempre fica bem mal, assim, é difícil até de encostar nela. Ela fica 1 dia, 2 dias inteiros assim, e com febre. Então, acho que a parte mais difícil foram desses dias aí que ela teve que tomar essas vacinas bem fortes, né? E também no primeiro mês, né, que foi bem difícil a adaptação, eu ficava assim extremamente dolorida, os meus ossos estavam ainda tipo fora do lugar, eu encostava aqui nas minhas costas, sabe, tipo no osso em cima da bunda e tava tipo estufado e sei lá, não sei explicar direito assim, mas eu acho que foi o primeiro mês e também por causa das vacinas, né? A amamentação nas 2 primeiras semanas foi muito difícil porque doeu pra caramba. O meu peito, tipo, rachou todo, sabe? Eu usava uma pomada de lanolina, uma pomada roxa, que eu já mostrei aqui pra vocês, que me ajudou bastante. Mas a amamentação realmente foi bem complicada também, no comecinho, e depois foi ficando melhor. Quando ela fez 1 mês já tava assim, normal, sabe? Já não tava doendo mais. E eu tenho, graças a Deus, muito leite. Até hoje sai bastante leite, espirra na cara dela. E ela fica mexendo assim no outro peito, sabe? E apertando, ai, enfim. Acho que foi isso. E qual o melhor momento? O melhor momento, eu acho que os melhores momentos são quando ela aprende a fazer uma coisa nova, quando ela começou a rir, sabe? A gente ficou muito feliz. E a gente vendo assim, sei lá, gente, acho que quando ela aprende coisa nova, quando, tipo, agora tá nascendo o primeiro dentinho dela, sabe? E essas coisas assim, não tem um melhor momento, sabe? Mas quando a gente tá meio triste, meio pra baixo, assim, e olha pra ela e ela sorri e a gente brinca com ela, tipo, dá pra ver que melhorou muito a nossa vida. A gente casou, tipo, claro, a gente casou mesmo porque a gente se ama, mas, claro, ele não estaria morando mais aqui, sabe? E eu engravidei bem rápido, pra falar a verdade pra vocês, eu engravidei bem rápido. A gente se conheceu no final de agosto, aí a gente não ia namorar porque ele ia embora, ele tinha os planos dele, eu tinha os meus, ele ia embora mesmo. E então, gente, em janeiro,
na primeira semana de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro que eu engravidei, se eu não me engano. Então, assim, dia 1º de janeiro, no ano novo, ele me pediu em namoro, mesmo a gente já tendo combinado de não acontecer isso, por esses motivos, né? Pra gente não se machucar mais, mas na verdade a gente já tava muito apegado, muito apegado. Tipo, era um relacionamento, mas a gente não namorava, mas era tipo a mesma coisa, sabe? A gente já tinha falado, não vamos namorar, porque depois a gente vai ter que, né, terminar e tudo mais. E tava resolvido, mas ele resolveu me pedir em namoro e um mês depois eu fiquei grávida. Então, assim, se ele não tivesse me pedido em namoro, pelo menos, eu acho que seria bem mais estranho ainda, sabe? Mas a gente é um relacionamento bem... A gente não tem nem 2 anos no total. Então, é isso. Outra pergunta. Estou amando seus vídeos. Sou inscrita. Só falo um pouquinho mais alto. Gente, se eu não falo alto, é porque a Kaori tá dormindo, que é o único momento que eu consigo gravar vídeo. Ou porque eu tenho vergonha, tipo, que alguém me escute. Por exemplo, meu marido tem um escritório aqui do lado e ele deve estar me escutando agora. Então, eu tenho muita vergonha ainda. Peço desculpa pra vocês, mas eu tento falar alto. Juro, sabe? Eu até aumento o volume depois na hora de editar. Porque é uma coisa bem difícil, assim, pra mim ainda. Essa questão de vergonha, de não querer que os outros me escutem, que os outros me vejam. Eu não gosto nem que vejam meus vídeos, sabe? Tipo, minha sogra, meu marido, mas fazer o quê, né? A minha sogra, inclusive, adora ver meus vídeos, né? E pessoas da minha família, assim, gostam muito de ver, mas tenho vergonha. Agora, é aquela pergunta que eu falei pra vocês que tinha aqui. Qual o significado de Kaori? Acho lindo o nome dela. O que levou à escolha? Então, o significado é perfume cheiroso, tá? O nome dela, o significado é esse. O que levou à escolha? Eu acho que o Kyoshi nem... Não, o Kyoshi não sabe disso, mas assim, ó. Eu queria aquele outro nome, só que eu tava procurando loucamente, assim, um nome mais forte, um nome menos comum, um nome mais bonito mesmo, assim, que eu achasse, né? E aí, eu comecei a ver no TikTok, toda hora, assim, começou a aparecer pra mim uma menina que o nome dela era Larissa Kaori. Larissa Kaori é o nome dela. E daí eu comecei a ver, assim, no TikTok, e eu acho que ela é mestiça também, sabe? Filha de japonês com brasileira. E eu comecei a ver, assim, eu comecei a prestar atenção naquele nome, e comecei a achar bonito, sabe? No começo eu achava estranho, eu pensava assim, será? Mas aí depois eu comecei a achar bonito, e daí eu falei, porque hoje ele tem até uma prima com esse nome, uma prima mais velha, né? Tipo, acho que ela tem uns 30 e poucos anos, ela não mora aqui na nossa cidade também. Então, foi assim, gente. Qual cidade que vocês moram? A gente mora em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Tipo, muita gente conhece Gramado, já ouviu falar de Gramado, né? É aqui do lado. Gramado, Canela, é aqui muito pertinho. Pra vocês terem uma noção. Outra pergunta. Quanto tempo de relacionamento? Ao todo, de ficar, namorar e casar, quase 2 anos. Mas, vai fazer 2 anos mês que vem, né, no total. Outra pergunta. Vocês são casados de verdade ou só namoram e moram juntos? Gente, a gente é casado de verdade, ó. Aliança de casamento. Quer dizer, isso não quer dizer nada, né? Porque tem gente que tem aliança assim, dourada e tal. Mas não casou de verdade. Mas a gente é casado de verdade. A gente casou no dia 10 de novembro. Um dia antes do aniversário da minha sogra. A Kaori estava prevista para nascer no dia do aniversário da minha sogra, que era dia 11 de novembro, né? Mas ela nasceu dia 29 de outubro, nasceu um pouquinho antes, com 38 semanas e um dia, né? Então, sim, a gente é casado mesmo. A gente casou no cartório. E depois teve, tipo, uma festa, né? Na verdade, foi num restaurante, em um shopping que tem aqui em Ivoti. Daí foi uma parte lá só pra nossa família e tudo mais, né? Mas então foi isso, a gente não casou na igreja e tal. E eu nem faço questão também, sabe, de casar na igreja.
não sou católica, não sou evangélica, não sou nada. Eu acredito em Deus, mas eu não vou na igreja e também... Enfim, né, gente? A gente ia batizar a Kaori, só que, ai, tinha que fazer, tipo, catequese, eu não sei se é isso que fala, mas tinha que fazer cursinho, um monte de coisa, os dinos também. E 2 dos dinos parece que tinham que ser batizados, e, ai, gente, foi uma função, a gente desistiu mesmo de batizar a Kaori, né? Então, a outra pergunta. Como foi a aceitação quando entrou para uma família japonesa? Essa é uma pergunta que me fazem bastante, assim, que até no TikTok também eu já vi bastante esse tipo de pergunta, assim. Porque realmente, né, existe muitos japoneses, né, que a gente sabe que tem que seguir, assim, uma cultura, tem que seguir aquele negócio, né. Isso eu sei por ouvir histórias e ouvir coisas, assim, aqui, né, por eles. Assim, eu sei que a família do meu namorado, tipo, o pai e a mãe queriam que ele seguisse, tipo, a tradição, né, tipo, não sei se é a tradição que fala, casasse com uma japonesa, mas assim, eles moram no Brasil, né, não no Japão, e aqui é... Mas seria muito mais difícil, né, ele conseguir isso e tal, e... Enfim, não foi o que aconteceu, né, não casou com uma japonesa, mas a mãe dele, a gente sempre se deu bem, né, a gente sempre se deu muito bem, ela é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. E não é assim uma coisa que foi no começo só e deu e depois virou uma bruxa, sabe? Que tem aquelas sogras assim e noras também. Gente, agora que eu percebi que tá aparecendo aqui, ó, esses montes de coisa que eu tava arrumando a cama, isso daqui tava dobrado, que é um edredom. E daí eu tive que puxar aqui essa extensão pra poder carregar aqui o celular, sabe? Que tá quase sem bateria. Continuando aqui, que eu tava falando pra vocês. Mas, mesmo com esse negócio de, antes eles quererem aqui, mesmo com esse negócio de que antes eles gostariam, né, que o Kyoshi casasse, que nem o outro irmão também, né, dele, casasse com uma japonesa pra seguir tradição, não sei o quê, porque aqui na família dele é todo mundo é japonês, todo mundo. Mas eu também nunca tive problema em ouvir isso, sabe? Porque eles não ficam falando. Foi uma vez ou 2 vezes que o Kyoshi me disse e tal. Ele falou na frente da mãe dele. Mas também, né? Se ele morasse no Japão, aí tudo bem. Mas ele mora no Brasil, né? Então é uma coisa muito difícil, assim. Enfim. Aí, que eu tava falando. O meu sogro, que mora no Japão, né? Porque ele trabalha lá. Ele vai voltar, mas ele trabalha lá. E a minha sogra, eles são... Eu nem conheço meu sogro pessoalmente, né? Mas a gente se fala por vídeo, porque minha sogra fala com ele todos os dias por vídeo. Então eu conheço ele só por vídeo, né? E como eu tava falando, a minha sogra é uma das pessoas mais boas e... nem sei explicar. Que eu já conheci na minha vida, né? E o meu sogro também, os dois. Eles são pessoas maravilhosas, pessoas realmente que eu acho que é por causa da cultura deles, não sei. Porque é uma coisa assim que nem se compara. Só pra vocês entenderem, eu já tive um relacionamento de 5 anos e pouco direto com outra pessoa antes, né? E era assim completamente diferente, sabe? Eu vivia tipo, claro que eu também não era uma pessoa fácil, né? Mas hoje em dia nada do que acontecia antes acontece. Então, assim, eu vejo que a maior parte do problema não era eu, né? Claro que eu também não sou uma santa, né? Mas, enfim, é muito diferente. Só quem entra pra uma família assim sabe do que eu tô falando. É muito diferente, eles realmente são uma família, sabe? Eles fazem tudo pela família, eles trabalham pela família. Então é completamente diferente. E, né, eles fazem tudo que vocês podem imaginar
pela gente. Vocês não têm noção. Claro, eu não vou estar expondo aqui coisas que não vêm ao caso, mas pra vocês terem noção, é simplesmente isso. Eles meio que vivem pela gente, sabe? Aqui tem outra pergunta. Pensa em se casar na igreja? Eu já respondi, né? Pra vocês que não penso em me casar na igreja. Outra pergunta. Como conheceu o seu namorado? Ele é meu marido, né? Ele nasceu no Japão mesmo. Ele fala só japonês. E, gente, eu conheci meu namorado pelo Tinder, tá? Eu, antes de começar a usar o Tinder, eu achava que era uma coisa de louco, assim, de gente velha, louca, psicopata. Mas a minha amiga, minha melhor amiga, Lígia, ela que mandou eu baixar, falou, vai, baixa, não sei o que, daí eu comecei a... E logo, um tempo depois, eu encontrei o Kyoshi. Eu nunca tive nenhuma vontade ou feitiço, sei lá, como é que vocês podem pensar, assim, por japonês, por coreano, sei lá, que tem muita menina que eu sei que é bem louca, né? Bom, vou até abafar o caso aqui. Enfim, ele nasceu no Japão mesmo. Não, gente, ele não nasceu no Japão, ele nasceu no Brasil, tá? A família toda é japonesa, falam japonês e tudo mais, mas ele não nasceu lá, tá? Ele nasceu aqui mesmo. Ele fala só japonês? Não, ele fala português normal, assim como eu. Mas ele sabe, né, japonês também. Outra pergunta. Com quanto tempo de relacionamento engravidou da sua filha? Eu nem sei pra falar pra vocês. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Depois de 6 meses, um pouquinho menos de 6 meses, foi muito rápido. Muito rápido. Era uma coisa assim que eu acredito que era pra ser, porque o nosso futuro, os nossos planos não era nada disso, sabe? E se não fosse por ela, a gente não estaria junto, né? Porque cada um ia pro seu canto, né? Mesmo que ia ser muito difícil pra gente. Tava sendo já, a gente já tava sofrendo lá, chorando aqui, chorando ali, sabe? Porque, enfim. Como está sendo essa rotina agora que você é mãe? Bom, completamente diferente. Como eu falei, antes a gente só, tipo, pensava, né? Eu pensava só no meu, né? Muda, assim, da água pro vinho. Tu começa a ter medo de coisas que tu não tinha antes, que tu não tava nem aí. Tu tem que se doar completamente pra aquela criança. Tu tem que cuidar, tu tem que dar banho, tem que trocar fralda, tem que lavar roupa, tem que... depois que começa a comer, tem que dar comidinha, tem que, sabe? 1.000.000 de coisas que tem que pensar. É bem difícil, só não é muito difícil porque eu tenho pessoas que eu posso contar, né? Porque se não fosse eles, no caso, a família, né? Mais especificamente, meus sogros, eu estaria, não sei assim como, né? Tipo, não sei como que seria minha vida, mas seria bem diferente, né? Enfim. Kaori dá muito trabalho. Não, a Kaori não dá muito trabalho, ela não é uma criança insuportável, tipo, muito chorona, ou ela chora quando ela quer mamar, mas ela quer mamar o tempo inteiro, então ela chora, deixa eu ver, quando ela quer ir pro colo, quando ela quer alguma coisa, tipo, não é uma criança que dá muito trabalho, sabe? Só que tem dias que ela não quer nem... Ela tira uma soneca de 5 minutos e eu não consigo fazer nada, sabe? Isso que me deixa bem estressada às vezes, porque eu quero fazer as coisas, eu não consigo sair de perto dela, sabe? Porque ela quer estar pendurada. E ela não gosta muito de bico também, então mais difícil ainda, sabe? Mas é só por isso. Outra pergunta. Quero muito gravar vídeos também, mas tenho muita vergonha. Como perder a vergonha? Bom, eu não sou a melhor pessoa pra falar pra vocês como perder a vergonha, porque eu nem sei quanto tempo de canal que eu tenho, mas eu ainda tenho muita vergonha. Né? Como eu falei, não gosto que assistam os meus vídeos, assim, tipo, do meu lado, perto de mim, nem nada. E
enfim, não consigo gravar assim perto dos outros. Queria fazer vídeo com que hoje também, mas por enquanto eu não consigo. Mas no começo era muito pior, então eu tô perdendo assim aos poucos, bem aos poucos, sabe, gente? Mas assim, não que o YouTube me pague ainda, né? Não me paga. Inclusive, é muito difícil a visualização aqui. Eu vejo canais bem podrezinhos, bem ruim mesmo, qualidade de vídeo e tudo mais. Muito ruim, que tem muito mais visualização que eu. Mas, né, o que eu posso fazer? Eu me dou o meu máximo, assim, mesmo podendo estar fazendo outras coisas, quando a Kari tá dormindo, quando a minha sogra tá com ela, sabe? Mas eu tô aqui tentando. Por isso que eu peço pra vocês, gente, comentem aqui embaixo, curtam o vídeo, sabe? Pra, né, me dar um incentivo a mais. Porque o YouTube em si não ajuda quase nada, né? Não manda os vídeos pras pessoas, não é assim. Que nem no TikTok eu tenho bastante seguidor. Se fosse que nem o TikTok, eu tava feita, né? Enfim. Aí é isso que eu digo pra vocês. Não sei, gente. Como eu tava dizendo, não que o YouTube me pague, mas vergonha não paga boleto, né? Então, assim, só começa. Não precisa começar com a melhor câmera, com o melhor celular, com as melhores coisas, entendeu? Então, assim, o quanto antes tu começar, mais rápido tu vai crescendo, entendeu? Então, só comece. Outra pergunta. Você teve apoio da família quando começou a gravar pro canal? Sim. Bastante. A minha sogra, principalmente, né? Eu falo bastante da minha sogra porque eu moro na casa dela, eu moro com ela. E é longe da minha mãe e tudo mais. E da minha família, né? Das outras pessoas. Então, ela é, tipo, minha fã número 1, assim. E também várias pessoas da família do meu marido me assistem, né? Vêem meus vídeos. Até pessoas bem mais velhas, assim, gostam de ver. E sempre tive o apoio dela. Ela sempre falou, sempre gostou de ver. Tipo, ela tenta às vezes me dar ideia do que fazer, do que gravar, sabe? E ela, assim, é nota 1000, sabe? Às vezes eu acho que eu nem mereço, sabe? Porque eu sou uma pessoa um pouco difícil, mas eu sei que eu tenho um coração bom, mas a minha vida talvez não esteja como eu queria, sabe? Não em relação às outras pessoas, a família, meu marido, a eles, mas sim, tipo, dentro de mim, sabe? Que nem eu queria estar fazendo as minhas coisas, queria estar trabalhando, ganhando meu dinheiro, sabe? Que por enquanto não é possível. Então eu me sinto um pouco... Eu até tava conversando com meu marido esses dias e falando pra ele o motivo que eu achava, que eu cheguei à conclusão de por que às vezes eu sou tão irritada, tão na defensiva e tão assim, sabe? Tipo, sempre falando exatamente assim as coisas, tipo, que eu tô pensando ou respondendo, assim, bem... Porque eu me sinto um pouco frustrada, entendeu? Frustrada é a palavra que eu achei, assim, que podia ser, né? Eu me sinto desse jeito às vezes, porque por esse motivo que eu falei pra vocês, né? Talvez por causa da minha vida não estar como eu queria, não em relação a eles, as outras pessoas, mas em relação a mim, entendeu? Só a mim. Então é isso. Como você manteve a autoestima alta depois da gravidez? Assim, eu não mantive a autoestima alta, né? Assim, eu nunca me achei feia, mas também nunca me achei, nossa, sou maravilhosa, né? Tipo, mas sempre me achei bonitinha, assim. E antes eu conseguia, tipo, fazer várias coisas que hoje eu não consigo fazer. Me maquiava, tava sempre com a minha sobrancelha feita com rena, sabe? Prendidinha. E tava sempre arrumada, sempre me arrumando, tipo, porque eu saía bastante. Hoje em dia eu não consigo fazer isso, né? Mas, basicamente, é isso. Não mantive a autoestima alta, porque eu nunca tive, nossa, sabe? Mas, assim, claro que eu não tive problema em relação ao meu corpo, assim, né? Porque eu sempre fui magrinha e tal.
Sempre tive, tipo, 52, 53, 55 quilos, mais ou menos. E eu tenho 1,68 ou 1,67, mais ou menos, de altura. Eu me considero alto, mas também não uma girafa, né? Mas eu sou magrinha. Então, assim, meu corpo voltou completamente ao normal. Não tive nenhuma estria, não tive nenhuma mancha, não tive nada. Então, por isso que eu não tenho problemas assim em aceitação, não sei o quê, porque simplesmente meu corpo voltou completamente ao normal. Não sei se em segundas, terceiras, sei lá, gravidez vai estar do mesmo jeito, né? Porque aí vai estar bem, né? Mas eu não tive problema com isso, porque eu fui uma pessoa que eu me considero privilegiada por isso, entendeu? Eu não tive problemas com o meu corpo, não tive nada que eu pudesse, tipo, ter vergonha, não sei o que depois. A única coisa que eu vou falar pra vocês é que apareceu recentemente. Não é celulite, sabe? Aqueles furos. É um furo, assim, que deu na minha bunda, né? No lado esquerdo, mais pra cima, assim. Do nada, eu não entendi o que é isso. Eu acredito que seja por causa da injeção anticoncepcional, que é bem ali. Talvez algum negócio da injeção aconteceu isso. Mas é uma coisa bem superficial, assim, bem nada a ver, sabe? Mas é a única coisa que aconteceu. E nem foi por causa da gravidez. Foi agora que depois que eu comecei a tomar a injeção, daí eu uni, assim, as duas coisas e acho que é isso. Mas então, gente, eu terminei de responder as perguntas aqui de vocês. Peguei as perguntas que mais faziam, né? Teve muita pergunta repetida. E eu já tinha aberto há um tempo atrás uma caixinha de perguntas e eu esqueci, né? De tirar print, de escrever as perguntas no bloco de notas e eu acabei perdendo. Então, teve muitas que eu não respondi aqui, mas basicamente, assim, as perguntas que mais me fazem são essas. Então, eu queria responder aqui pra vocês, até pra tirar dúvida, né, de muita gente que me faz pergunta lá no TikTok, queria saber como que é, né? Então, eu queria falar pra vocês. Eu sei que tem muita menina que acha que a vida de quem casa com asiático é que nem nos doramas, que nem, sabe? Quando eu comecei a postar vídeo com ele, que eu fui perceber o tanto de gente que é, assim, louca por essas pessoas, né? Por asiáticos. Que eu comecei a ver, assim, sabe? E daí eu comecei a meio que me aproveitar, digamos assim, sendo bem sincera, do TikTok. Porque aí eu comecei a postar mais vídeo, quanto mais eu postava, mais gente chegava, sabe? Gente curiosa que gosta de ver, que gosta de saber o que acontece, como que é e tal, porque elas veem esse tal de dorama aí, e foi até por isso que eu comecei a ver alguns, né? Já vi alguns, e elas querem assim, tipo, são curiosas e queriam, e várias comentam, nossa, como eu queria, que não sei o que, ter um namorado assim, assado. Mas, gente, não tem nada a ver com dorama, não tem nada a ver, tá? Nada é um filme, nada é mil maravilhas, é uma pessoa, assim, normal, que tem sentimentos, que tem defeitos, que tem qualidades, que... Gente, é normal, entendeu? Então, assim, eu queria dizer pra vocês que não tem nada a ver com os doramas. A realidade é que são pessoas normais, assim. Só tem o olho puxado, entendeu? Claro que... como é que eu posso dizer? É diferente porque ele... Por causa da cultura, né? Antes que eu me esqueça, eu também queria responder pra vocês uma coisa que sempre me perguntam, falam lá pelo TikTok, eu acabo passando o olho e vendo. E eu me lembro porque eu já vi várias vezes. E também me mandaram na outra caixinha de perguntas, que eu me lembro dessa. Que era sobre a aceitação da família do meu marido, assim, comigo, né, que sou brasileira. Foi, assim, super de boa. Eu sempre me dei muito bem com todas as pessoas. Me aceitaram muito bem. E fazem de tudo por mim e pela minha filha, né? Pela gente. Sempre fizeram.
Então é isso, gente. Foi assim, normal. Me perguntaram também se a minha sogra não gosta de mim, se a minha sogra, tipo, não, sabe? Porque a gente mora só com ela, né? E o meu sogro, o marido dela, não tá aqui, tá lá no Japão. E sim, gente, ela gosta, eu gosto dela, ela gosta de mim, a gente tem uma relação boa, normal, assim. E ela me considera, né, como filha, e eu considero ela como mãe, né? Ela que tá sempre comigo, ela que tá... Enfim, sempre que eu precisar, eu sei que eu posso contar com ela e tal. Ela sempre falou pra mim, eu nunca quero ser, tipo, uma sogra bruxa, eu nunca quero ser. Ela sempre falou e eu sempre fiquei assim, nossa, né, como que pode? Porque é realmente muito diferente. Eu vejo pessoas falando que, nossa, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela fala sobre o marido chinês dela, que a sogra é uma bruxa, assim, nossa, gente, horrível, assim. Claro que tem, né? Tem, mas eu tive muita sorte, muita sorte de ter, assim, pessoas que eu... Sabe, gente, eu não sei nem explicar. Enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se tu gostou, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo aqui pra mim. Não se esquece de deixar o comentário sobre o que tu achou, outra pergunta que vocês quiserem saber pra mim responder. Pode deixar aqui embaixo que eu respondo, tá? Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.